Olá, bom dia, muito prazer. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Como vão vocês? Hoje é dia 6 de janeiro de 2026. 6 de janeiro de 2026. E mais um vídeo de dica literária. Eu vou começar aqui, como todos os vídeos, indicações, de livros, literatura não só evangélica cristã, mas literatura do Enem, literatura exigência do Enem, literatura universal, Eu queria indicar esse livro aqui para a sua leitura. Começando em janeiro, indiquei outro livro, Queremos Ver a Jesus, de Roy Hession, e agora eu queria indicar esse livro aqui. São 5 livros, na verdade, de Machado de Assis, um escritor consagrado brasileiro, um literato, um autor, um escritor, um poeta, chamado Machado de Assis, Dom Casmurro, Dom Casmurro, da editora, o seu narrador é Bento Santiago, uma história de amor entre um homem e a sua concubina, digamos assim, a sua amante, sua namorada, chamada Capitu. E uma história de ciúme, um drama psicológico, um romance dramático, passional, psicológico, cheio de ambiguidades, adultério, amor, perdão, conflitos, paixão. Terceira edição de 2019, da editora Ciranda Cultural. Dom Casmurro, que nasceu em 1839, século XIX, portanto. Retórica dos Namorados, de uma comparação poética, lírica, E é um livro aqui que é obrigatório em todas as faculdades seculares e no Enem. Algum livro de Machado de Assis você vai ler. Então eu queria indicar aqui Dom Casmurro, que eu já li, é da minha esposa Ana Cláudia. Gostaria de indicar esse livro aqui, Louvor que Liberta, de Merlin Carothers, Merlin Carothers, da editora Betânia. A atuação dinâmica do louvor na liberação do poder de Deus para a solução dos problemas, Em meio às crises e dificuldades, a graça de Deus libera o poder de nos reinventar, de resiliência, em meio às crises, os cacos e as quedas e os reveses da vida, as vicissitudes, de nos reinventar, refazer e recriar. A graça de Deus, ela é libertadora, e o louvor também. Por isso daí, Merlin Carothers, que é um capelão que sofreu, vários reveses da vida, rebates da vida. Esse livro é o prefácio. Este livro traz experiências incríveis da aplicação prática do louvor, sendo o louvor que liberta. Você vai descobrir que o louvor de Deus, mesmo em meio a crise e dificuldades, libera o poder divino e o põe em ação as soluções de Deus em seu favor. Então, recomendo muito esse livro, em caso de depressão, em caso de dificuldades, tristezas. Queria indicar esse livro daqui também, de uma prima, prima da minha esposa, Ana Cláudia. Livro da escritora, jovem escritora, Rebeca Samuel Carvalho, editora Papoula. 2 livros dela, Salvos pela Graça e O Rugido do Leão, que é esse livro aqui, da mesma autora
e escritora, jovem escritora, né, cristã, Samuel Carvalho, e O Rugido do Leão, e cuja protagonista, né, a principal personagem é o leão, que simboliza Jesus, o leão da tribo de Judá, e Melina, uma história de superação, né, em meio às crises, às dores e os reveses da vida. E esse livro aqui, Salvos pela Graça, de Phillips, e acho que é assim que se fala, né? Perdoa, tá, Rebeca? Não sei se eu estou pronunciando o nome desse autor, desse personagem seu aqui. É um detetive de polícia, autoritário e determinado, não é? E ele teve um relacionamento, o caso de Isabella Hart, uma moça doce e humilde, apesar de perder a família e ir para as ruas, perdeu a mãe, e a mãe, ela tem certa dificuldade. No Rugido do Leão, depois da morte da mãe, de Melina, que é a personagem principal desse livro aqui, O Rugido do Leão, você vê ali o leão da tribo de Judá, que é Jesus, assumiu o papel de paternidade, de maternidade, de cuidado e carinho de Melina. E esse livro aqui, Isabella Hart, em meio a tantas dificuldades, ela vê que a graça, ela é libertadora. E ela promove um resgate do detetive. E como a graça de Deus muda a vida e transforma a vida das pessoas. Daí o título do livro, Salvos pela Graça, de Rebeca Samuel, né? Rebeca Samuel Carvalho, né? Que é essa jovem escritora aqui, tá? Que é da família. Acho que eu tenho 4 ou 5 livros dela aqui. Rebeca Samuel Carvalho. E queria indicar esse livro aqui, Os Atributos de Deus, de A.W. Tozer. A.W. Tozer, Uma Viagem ao Coração do Pai, que fala sobre os atributos, ou seja, as qualidades de Deus, como perfeição, santidade, eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, soberania, amor, eternidade, imutabilidade, sabedoria, fidelidade, autoexistência. A.W. Tozer, pregador do evangelho, autodidata, teólogo. E uma pergunta mais fascinante de todas: quem é como Deus? O desejo de conhecer a Deus mudou totalmente a sua cosmovisão, a sua teologia, sua espiritualidade, seu ministério e pregação. Eu tenho esses 2 livros, Os Atributos de Deus, parte 1 e parte 2, Uma Viagem ao Coração do Pai, do escritor e teólogo e pastor e pregador do evangelho A.W. Tozer, né? Wilson Tozer, que ele fala aqui dos privilégios de conhecer a Deus e os seus atributos, ou seja, as suas qualidades e a sua personalidade, seu ser, a sua essência divina, transformado nesses 2 livros e explicado nos seus atributos, que nós chamamos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, são esses 3 livros, né, que eu tenho indicado aqui, além desse livro aqui secular, muito bom, muito conhecido na literatura brasileira e fora do Brasil, de Machado de Assis, um autor, um escritor consagrado no Brasil e fora do Brasil, né? E ele fala aqui Dom Casmurro, um personagem ambíguo, sombrio às vezes até, mas fascinante
e curioso, desperta a nossa curiosidade de descobrir essa trama desse casal, o Dom Casmurro e Capitu, a sua esposa, a sua amante, a sua namorada, né? Companheira de sonhos, derrotas, vitórias, ambiguidades, sentimentos, amores e emoções, né? Dom Casmurro, os atributos de Deus, volume 1 e volume 2 de A. Wilson Tozer, A.W. Tozer, da editora Vida. O louvor que liberta são as 5 indicações do meu livro para essa semana. Louvor que liberta, de Merlin Carothers, da editora Betânia. O Rugido do Leão, da editora Papoula, de Rebeca Samuel Carvalho, ok? E Salvos pela Graça, também da mesma autora cristã, Rebeca Samuel Carvalho, Salvos pela Graça. Como a graça ela muda, transforma, resgata e ela faz o milagre nas nossas vidas, quando a graça de Jesus, a graça em Cristo, ela é derramada nas nossas vidas. São as 5 indicações para esse mês de janeiro, né? Boa leitura, muito bom. Tem livros ali que eu li 2 vezes. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves.